Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o método Décio-Bazin e vamos aplicar na prática esse método. E aí, o primeiro ponto é que o Clube do Valor realizou um estudo avaliando aqui a eficácia da metodologia do Décio-Bazin e o que eles fizeram. Eles aplicaram um capital inicial de R$ 10.000 e esse capital foi multiplicado por 147 vezes em 24 anos. Então, de fato, o capital investido ficou acima de 1,3 milhões de reais em 24 anos. E aí foi considerado, então, esse investimento entre 1996 a 2020. E o que a gente observa é que esse resultado superou os principais índices, o CDI, o próprio Ibovespa, o IBRX, que contém as 100 melhores empresas do Ibovespa, com maior liquidez, e aqui em verde o método Décio-Bazin, e que, se a gente observar, chegou a superar até a casa dos 2 milhões de reais. E mesmo assim, com essa forte queda, a gente observa que entregou 147 vezes a mais do que o valor investido, multiplicando aqui, então, o seu patrimônio, chegando a quase 1,5 milhões de reais. Aí, nesse período de investimento de 24 anos, o que eles avaliaram? Que o risco em relação ao Ibovespa praticamente é o mesmo. Se a gente pegar, por exemplo, o desvio padrão do risco foi no Ibovespa de 28,68% e no Décio-Bazin 28,73%. Então, praticamente o mesmo risco com um retorno muito maior do que o Ibovespa, que entregou 12,36% ao ano, em média, e o método Décio-Bazin entregou 22,78% ao ano. Além disso, a gente observa que o maior retorno, ou seja, o melhor retorno mensal, foi adquirido aqui também pelo método Décio-Bazin com quase 32%, enquanto o Ibov entregou 24%. E meses positivos, a gente observa que 60% dos meses positivos foi adquirido aqui pelo método Décio-Bazin, quase 61%, e o Ibov aqui ficou 58,42% de meses positivos. E aí o pior retorno mensal, a gente observa que foi reportado pelo próprio Ibov, com 39,55% negativo, e o método Décio-Bazin entregou aqui 30,34% negativo. Ou seja, o método Décio-Bazin praticamente tem o mesmo risco ao investir no Ibovespa, entregando 2 vezes mais retorno. Então, de fato, um método muito eficiente que o tempo já mostrou que é eficiente e funciona bastante. Então, simplesmente, ele se resume em 5 princípios. Quais são eles? O primeiro, considerar apenas empresas que possuem liquidez média diária acima de R$ 500 mil. E aqui a gente pode aumentar para R$ 1 milhão, que não vai ter nenhum problema para o pequeno investidor. Então, qualquer empresa que tenha liquidez média diária acima de R$ 1 milhão, você pode estar investindo sem nenhum problema. Outro ponto é o yield mínimo de 6% nos últimos 3 anos ou 5 anos. E aqui eu recomendo você incluir os 5 anos. Então, empresas que pagam bons dividendos e, além disso, têm um dividendo yield mínimo de 6%, você pode considerar essa empresa na sua carteira de investimento, porque mostra lucratividade e, além disso, ela remunera os seus acionistas. E essa remuneração é uma remuneração interessante de 6%, que é baseado em um estudo de retorno mundial que o Décio-Bazin avaliou. E aí, de fato, ele chegou à conclusão que 6% é um retorno bem interessante e sempre buscado por todos os investidores. Aí o terceiro ponto, fugir de empresas com escândalos de gestão, ou seja, gestores envolvidos aqui em escândalos de corrupção ou fama de péssimo gestor. Aí a gente pode citar, por exemplo, a IRB, que entrou em escândalo aí contábil, e também recentemente, possivelmente, a Lojas Americanas, o grupo da Americanas, entrou também em um escândalo aí contábil. E aí, possivelmente, essas empresas devem ser aqui excluídas segundo o método Décio-Bazin. Aí, de fato, eu sigo isso aqui. Não invisto em empresas que possuem rolo. Também considero dividendo yield mínimo aqui de 6 meses nos últimos anos, distribuído. Também levo isso em consideração. E também levo em consideração o primeiro ponto. Aí o quarto ponto, endividamento equilibrado. Você deve, então, investir em empresas que tenham um endividamento equilibrado, porque dívidas acabam com a empresa. Então, altos alavancagem irão levar a empresa à falência. Então, a dívida líquida sobre a EBITDA deve ser igual ou abaixo de 3 vezes. O ideal é que fique aqui abaixo de 3 vezes. Porém, alguns setores, como por exemplo de energia, tem uma certa alavancagem, com esse índice aqui chegando até 4 vezes, que não vai estar tão alavancado assim. Então, depende de cada cenário, porém, recomendo você seguir à risca isso aqui, onde a alavancagem fica em torno aqui, no máximo, de 3 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA. Ou patrimônio líquido, dívida líquida sobre o patrimônio líquido, igual a 1 vez. Ou seja, se o patrimônio líquido da empresa é de R$ 1 milhão, a dívida líquida
deve ser no máximo em torno de R$1 milhão. Se a dívida líquida for acima de R$1 milhão, ela já possui uma dívida líquida acima do seu patrimônio líquido, aí você deve ficar longe desta empresa. E aí, olhando então para na prática, aplicando esse método, vamos avaliar a BB Seguridade e ver se ela se qualifica no método do Désio Bazin. Primeiro ponto, liquidez, e a gente observa que a liquidez média diária da BB Seguridade é de 152,8 milhões de reais. Então, nenhuma bronca nesse sentido. Ponto ok aqui, o primeiro critério do Désio Bazin. Segundo ponto, o yield mínimo de 6% nos últimos 5 anos. Aí o que a gente observa? Que nos últimos 5 anos, o dividendo yield da BB Seguridade foi de 9,10%, ou seja, ponto positivo também para a empresa. Então, 2 pontos aqui já ok. Aí, o terceiro ponto, escândalos e governança, e a gente sabe que a BB Seguridade, longe de escândalos e, pelo contrário, tem uma excelente governança. Então, o terceiro ponto também ok. Endividamento da empresa, a gente olha aqui que o endividamento sobre o patrimônio líquido é zero, ou seja, não possui. O dívida líquida sobre EBITDA não possui, significa que a empresa tem caixa e tem zero dívida aqui na empresa. Ou seja, outro ponto aqui interessante. Aí você deve ficar sempre de olho na empresa e analisar se ela continua pagando bons dividendos e tendo bons resultados. Nesse sentido, a gente observa aqui nos destaques do resultado do segundo trimestre de 2022 da BB Seguridade, que ela reportou um lucro líquido aqui na casa de 3,7 bilhões de reais, o que representou um aumento aqui nos seus lucros de 37% em relação ao primeiro semestre de 2022. Além disso, ela reporta crescimento em todos os segmentos, tanto em seguros, onde cresceu em prêmios emitidos 16%, e o melhor, a sinistralidade caiu 7,3 pontos percentuais, ou seja, emitiu mais prêmios e a sinistralidade despencou. Outro ponto positivo. No segmento de previdência, a gente vê um crescimento aqui de 10% e em corretagens 15%. Além disso, em capitalização cresceu 18% e, de fato, a empresa mostra crescimento bem interessante. E aí, só no primeiro semestre de 2023, ela já distribuiu 86% do lucro da empresa, um total de 3,2 bilhões de reais dos 3,7 bilhões anunciado de lucro líquido. Ou seja, ela é uma excelente pagadora de dividendos. E se a gente observar essa recorrência no lucro, a gente vê que desde o segundo trimestre de 2022 ao segundo trimestre de 2023 já consta aí com um crescimento de 31%. E se a gente observar em relação também ao primeiro tri de 2023, a gente observa que o lucro cresce tri por tri e, de fato, a empresa entrega crescimento tanto nas receitas quanto também nos lucros da empresa, mostrando boa eficiência na empresa. Aí outro ponto que a gente observa é justamente a perspectiva de crescimento, que girava em torno aqui de resultados operacionais de 12% a 17% no ano de 2023, e só no primeiro semestre de 2023 já atingiram 25,7%. E se a gente pegar em prêmios emitidos, só na Brasil Seguros, a gente vê que havia uma expectativa de crescimento entre 10% a 15%, e só no primeiro semestre de 2023 atingiu 15,7%, superando a expectativa anual. Então, de fato, a gente observa que tanto em resultados operacionais quanto em prêmios emitidos na Brasil Seguros, superou a expectativa para o ano de 2023, já no primeiro semestre de 2023. Aqui em reservas e plano de previdência, a gente vê que alcançou os patamares de 13,3%, realizado já no primeiro semestre de 2023, onde a expectativa de crescimento no ano era de 10% a 14%. Ou seja, o que esperamos aqui é que no final do ano de 2023, ou seja, reportando no segundo semestre de 2023, resultados surpreendentes de crescimento e, consequentemente, recorde no lucro. E aí, partindo para essa perspectiva e calculando o preço teto do Désio Bazin, que ele está disposto a investir na empresa que entregue no mínimo 6% de dividendo yield, e aí vamos observar o quanto a empresa ela pode entregar esse resultado para nós. O primeiro método é a forma mais conservadora, e aqui eu indico, onde você pega a distribuição dos dividendos dos últimos 3 anos, você soma e depois divide por 3, tendo então a média de dividendos distribuídos pela empresa para seus acionistas. Aí você vai pegar esse valor e depois vai fazer a conta do cálculo do preço teto. Então, R$ 2,36 é a média de dividendos distribuídos nos últimos 3 anos, ou seja, 2020, 2021 e 2022. Aí o que a gente vai fazer? Vai dividir isso aqui pelas cotações atuais, ou melhor, dividir por 0,06, que é os 6% que o Désio Bazin está disposto a receber de uma empresa, e aí a gente tem o valor da cotação do Banco
ou melhor, da BB Seguridade, em que devemos pagar para receber no mínimo 6% de dividendo yield. E aí, se a gente comparar, por exemplo, com as cotações atuais da BB Seguridade, que é de R$ 31,64, a gente vê que está abaixo. E aí, para calcular o quanto está abaixo do preço, você basta dividir pela cotação atual de R$ 31,64 e transformar aqui em porcentagem, aí você vai ver que está abaixo do preço 24%, ou seja, uma margem de segurança aí de 24% abaixo do preço teto, que é de R$ 39. Então, repetindo aqui para você entender, R$ 2,36 você divide pela quantidade de dividendos que você está disposto a receber, que é no mínimo 6%. Aí você dá igual e aí você tem o preço teto de R$ 39,33, compara com as cotações atuais, que é de R$ 31,64, e você percebe que R$ 31,64 está abaixo de R$ 39,33, que é o seu preço teto, e aí sim você consegue investir tranquilamente, já tendo certeza que vai ter um retorno de 6% de dividendos no mínimo da empresa. Aí a próxima fórmula de você calcular o preço teto é justamente olhar o dividendo projetado de expectativa para distribuir no ano. Aí, por exemplo, a expectativa em uma conta de padeiro é que o lucro da empresa reporte 7,4 bilhões de reais. Dentro desse lucro, se de fato isso acontecer, aí temos um LPA aqui, lucro por ação, de R$ 3,72, ou seja, R$ 3,72. Se a empresa manter o mesmo payout de 86%, estamos falando aqui de distribuição de dividendos de R$ 3,20. Nessa perspectiva, sabemos então que iremos receber um dividendo yield de 10,12%, que está bem acima dos 6% que estamos dispostos a receber no mínimo. E aí, de fato, mostra aqui que a empresa está bem interessante e está barata nesses preços. Para calcular então o preço teto, R$ 3,20 é a distribuição do dividendo, dividido por 0,06, aí temos aqui os 6%, e o preço teto é de R$ 53,33. Observe que o preço teto obtido nessa questão aqui, você consegue perceber que é maior do que no método 1. Então o método 1 é bastante conservador e indico porque pode haver discrepância e resultados não recorrentes em algum dos anos e distorcer essa distribuição de dividendos. E aí, se você pegar a média, sempre você vai estar sendo bastante conservador em relação à distribuição de dividendos e nunca pagar caro pela ação. Aí se você pegar um cenário em que a empresa ela distribua 95% do dividendo, que isso de fato acontece, ou melhor, de 95% dos lucros, aí você irá pegar simplesmente o LPA de R$ 3,72 e pegar, multiplicar por 0,95, ou seja, temos aqui 95% do lucro sendo distribuído, que dá um total de R$ 3,53. Aí basta você dividir agora pela quantidade mínima que você está disposto a receber, que é os 6% de dividendo yield, e você tem então o seu preço teto de R$ 58,97. E assim você consegue ter aquele checklist e ver que de fato a empresa é interessante e está abaixo do seu preço teto. Em relação ao valor intrínseco, onde eu sempre faço esse cálculo, a gente observa que de fato ainda assim está abaixo 3% do seu valor intrínseco, que é de R$ 32,43, e suas cotações é de R$ 31,64. Aí mais segurança, 3% de mais segurança. Lembrando que na minha regra, a empresa deve apresentar mais segurança mínima de 30%. Então, nesse caso aqui, fico apenas observando. E aí, para você não perder nenhum conteúdo, convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar aquele like e compartilhar o vídeo com amigos e familiares. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.